Meio-dia Paraná. Oferecimento. Ofertas sensacionais nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Sexta-feira, 28 de outubro, bom dia! Estamos no ar com imagens ao vivo de um dos cartões postais da nossa cidade, o Belo Igapó. É muito bom ter a sua companhia. Faltam menos de 48 horas para os brasileiros voltarem às urnas. O Meio-dia Paraná vai trazer todas as orientações. Tem muita prestação de serviço nessa edição. Tem os preparativos para o segundo turno, as regras para os eleitores e como será o funcionamento do transporte coletivo, sem cobrança de tarifa no domingo. Fique por dentro também da invasão de um condomínio às margens do rio Paranapanema. Um homem foi morto por criminosos fortemente armados hoje de madrugada. A morte de um motociclista durante um acompanhamento de uma equipe da Guarda Municipal em Londrina. O recesso em órgãos públicos. Não tem atendimento hoje em diversos serviços, dentre eles a Previdência Social. E os planejamentos para iniciar a vacinação de bebês contra a Covid-19. E a sexta-feira é dia de Giovana Machado no estúdio do Meio-dia Paraná com a previsão do tempo. Primeiro, Giovana, com as explicações desta sexta-feira, prometeram tanta chuva por aí. E o que você tem? Esse sol, essa sexta-feira tão bonita. Seja bem-vinda. Obrigada, Alberto. Um excelente dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Meio-dia Paraná. Eu trago novidades aqui, né? Ontem chegou a ter uma virada no tempo aqui em Londrina, teve ventania no início da tarde e a rajada de vento chegou aos 50 km por hora. Mas o resultado foi uma chuvica bem fraca, sem quantidade relevante. Os meteorologistas disseram que era previsão realmente de chuva bem irregular pelo Paraná nesta quinta-feira. Hoje, o tempo amanheceu firme, céu aberto bem azul e sol brilhando forte desde cedo por aqui. Mas veja comigo que a previsão é sim que a instabilidade venha nos fazer companhia e não está descartada a possibilidade de temporais com trovoadas. Isso por conta da combinação de dois fatores que eu explico aqui nessa imagem de satélite. O nosso já conhecido corredor de umidade que vem da Amazônia, junto com o calorão que tem feito por aqui, assim como está nesse início de tarde de sexta-feira, né? Essa combinação pode então causar pancadas de chuva com maior possibilidade para esta tarde e também noite de sexta-feira. Isso vale para toda a nossa região norte do estado. Vamos às temperaturas de hoje. Por aqui, as máximas devem chegar aos 29 graus em Rolândia, 30 em Apucarana, em Cornélio Procópio, 31 graus em Londrina e Jacarezinho e 33 graus em Bandeirantes. Eu fecho essa primeira participação passeando por nossa vizinha Maringá. Imagens ao vivo nesse momento de Maringá, por lá 29 graus. Daqui a pouco, após o intervalo, você confere todas as informações para ficar bem informado nesta sexta-feira. Daqui a pouco, Meio-dia Paraná está de volta. Seja bem-vindo, você que está chegando agora no Meio-dia Paraná, você que está acompanhando a programação da RPC ao longo de toda a manhã, agora 11h52. Vamos juntos no seu horário de almoço com mais essa edição aqui do Meio-dia Paraná. Criminosos invadiram um condomínio às margens do rio Paranapanema na madrugada de hoje e mataram um homem. Ele estava numa casa de alto padrão e foi surpreendido pelos assassinos que tinham muita munição e armamento pesado. Mônica Dal, bom dia para você, seja bem-vinda. O que a polícia já sabe sobre as circunstâncias desse crime? Oi, Alberto, bom dia a você, bom dia também para todos. Pois é,
uma execução de acordo com o Instituto Médico Legal, com os peritos, né, que estiveram nesse local, que, como você disse, um condomínio de luxo em Paranagi, que é o distrito, um dos distritos da cidade de Sertaneja. Aquele local ali é bastante conhecido por ter chácaras e também condomínios fechados. E essa pessoa que foi morta, então, na madrugada, ela teria alugado uma mansão naquele local há cerca de 30 dias, estava com uma família ali. E essa pessoa, então, acabou sendo executada, acabou sendo morta com mais de 150 tiros. Claro que, de acordo com o IML, né, foram disparados, então, 150 tiros, armamento pesado. Também teve a utilização de fuzil, né, e armas mais utilizadas por órgãos de segurança pública. Ainda falando dessa situação, até para entender como essas pessoas invadiram esse condomínio. De acordo com informações da Polícia Militar e também do IML, cerca de 15 homens armados acessaram esse condomínio fechado pelo rio, né? Ali esse rio, o condomínio ali é aberto nessa parte que tem o rio e eles conseguiram entrar nesse local, chegar a essa casa e aí sim fizeram esses disparos e acabaram matando esse homem. E de acordo com a Polícia Militar, esse homem é de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade que faz fronteira com o Paraguai. A gente vai ouvir agora o perito falando um pouco mais sobre essa situação e também o que eles encontraram lá no local. Vocês viram nas imagens aí vários cartuchos que foram deflagrados na madrugada nesse condomínio. Vamos ouvir. Segundo informações aí da companheira dele, que chegaram elementos de barco, né, lanchas, provavelmente, uns 15 elementos encapuçados e quiseram abordaram eles e mandaram ela, que estava com as crianças, né, para o quarto e fizeram a execução. Foi juntado, né, na verdade eu coletei todo esse material, né, e agora vai ser procedida a limpeza e encaminhar para o setor de balística. Mas mais de 100 cartuchos. São armas longas, né, fuzil, né, 5,56, também munição de cartucho de .40, né, e 9mm, que pode ter sido usado em metralhadoras. A esposa da vítima apresentou uma carteira de identidade lá, mas não dá para fazer identificação visualmente, então, porque descaracterizou o rosto da pessoa, né, e provavelmente vai ser feito aí por DNA. Ainda nessa edição tem a reportagem completa com mais trechos dessa entrevista e também as explicações por parte da polícia em relação ao que foi apurado até agora, dessa invasão a um condomínio e esse homem morto na madrugada desta sexta-feira ali em Sertaneja. Um homem morreu ontem à noite durante um acompanhamento da Guarda Municipal. Esse caso aqui é em Londrina. Uma equipe da GM monitorava uma moto que seguia em alta velocidade pela Avenida Maringá e estava com a placa ali meio dobrada, dificultando a identificação. A perseguição se estendeu até a Avenida Leste-Oeste, perto da UPA do Jardim do Sol, onde o condutor perdeu o controle da direção. O homem de 36 anos que pilotava a moto morreu. O garupa, de 23 anos, fraturou a mão. Um inquérito vai apurar as circunstâncias dessa ocorrência. O perito da criminalística que estava de plantão também conversou com nossa equipe sobre esse acidente de ontem à noite. As imagens que você vê aí foram cedidas pelo nosso parceiro Londrina News. E agora sim, a entrevista do perito do Instituto de Criminalística. Não foi efetuado nenhum disparo, né? Aparentemente não pegou nem na vítima, nem na motocicleta, né? E teria desgovernado e batido nessa árvore. O capacete estava fora do corpo, né? No choque ali deve ter saído da cabeça, né? Que colaborou ali também talvez com a lesão de morte. Ele atravessou a praça, atravessou uma coisa em nível, né? Bateu no meio-fio, atravessou ali por uns 30, 40 metros do gramado e invadiu a leste-oeste. Sexta-feira de recesso em alguns órgãos públicos, isso mexe com a rotina dos serviços e de boa parte da população. Vanessa Navarro, seja bem-vinda, boa sexta-feira para a sua equipe. Está tudo tranquilo hoje ou tivemos algum contratempo nos órgãos públicos que não abriram as portas ao longo da manhã? Oi, Alberto. Ótima sexta-feira para todos. Feliz dia do servidor público, né, para quem faz parte dessa categoria. Realmente, hoje a gente não teve tantas reclamações comparado com outros recessos, né, conforme a gente já observou. Agora mesmo, a gente está aqui em frente ao posto de saúde do Jardim Alvorada, que, a exemplo das outras unidades básicas de saúde aqui de Londrina,
hoje está fechado, só estão abertas as unidades 24 horas. Desde que a gente está aqui não apareceu nenhum desavisado, ninguém buscando atendimento, né? Os portões estão fechados e aqui a situação bastante tranquila. Mas a gente teve, sim, por exemplo, lá no INSS, algumas pessoas que não sabiam que hoje havia esse recesso do Dia do Servidor e foram lá buscar atendimento. O INSS, que hoje está fechado, reabre na segunda-feira, na terça-feira também funciona e aí volta a fechar as portas na quarta-feira da semana que vem, né? Que aí sim é feriado, dia 2 de novembro, dia de finados. A gente esteve na agência do INSS, lá da rua João Cândido, hoje cedo, e conversamos com uma dessas pessoas que foram lá buscar atendimento, tiveram que voltar para casa, veja aí. Vim puxar um extrato do meu benefício só para eu conferir. Estou sempre conferindo todo ano, todo mês. Você acabou perdendo viagem, então? Acabei perdendo a viagem, mas está tudo certo. É uma semana que vem dar uma olhada, tudo bem. É bom a gente reforçar também o seguinte, o que acontece com quem tinha perícia, por exemplo, agendada para hoje? Vai ter que remarcar, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com o órgão para fazer esse agendamento, claro, não ser prejudicado, não ficar sem atendimento. Olha, ontem a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre serviços que estão funcionando, outros não. No Estado, a gente tem os órgãos funcionando. O Estado resolveu não colocar o recesso nesse ano, né, muito aí por conta das eleições que estão se aproximando. Então, órgãos como o Detran, por exemplo, estão com funcionamento normal nesse dia 28 de outubro. Existe uma discussão para ver se essa folga, né, para quem teria direito a ela, os servidores públicos, vai ser remanejada para outra data. A gente tem a Universidade Estadual de Londrina, ela sim, embora faça parte do Estado, por ser universidade, tem autonomia, define seu calendário e por lá hoje a gente não tem atividades então no campus da UEL. Falando mais um pouquinho, né, dos órgãos municipais, eu já falei dos postos de saúde que hoje estão fechados, apenas as unidades 24 horas funcionam e também estão fechados, eu lembro para vocês, os setores administrativos. Então, todo aquele atendimento que ocorre lá no prédio da Prefeitura, também na Coab, CMTU, Procon, né, a gente tem esse pessoal sem atendimento hoje, mas eles voltam na segunda-feira nos horários normais. As escolas municipais também estão com aulas, atividades hoje. Então, escolas municipais, estaduais, as particulares, praticamente todas funcionando nesta sexta-feira. Comércio, bancos, outros serviços também sem alteração. Hoje, né, como a gente comentou, é um recesso específico de uma categoria dos servidores públicos. Então, para quem já está pensando naqueles feriados que servem para todo mundo, a gente lembra que no mês que vem temos dois. Um já na semana que vem, finados, dia 2 de novembro, e depois também o dia 15 de novembro, né, feriado da Proclamação República. Este vai cair numa terça-feira. Volto contigo, Alberto. Valeu, Vanessa. Em especial da Proclamação da República, é um feriadão vindo por aí. O último feriadão desse ano, que dá para emendar ali e aproveitar bastante também. Obrigada, Vanessa. O meu respeito também de toda a equipe da RPC aos servidores públicos nesse 28 de outubro, data que homenageia essa categoria tão importante aí para o nosso país. Notícias agora do trânsito. A rua Olinda, perto do Anfiteatro do Zerão, está totalmente bloqueada hoje. Naquele trecho, logo abaixo do cruzamento com a Avenida Bandeirantes. Equipes da Prefeitura fazem reparos na tubulação que cedeu no temporal da semana passada. Uma valeta se abriu. Os reparos vão se estender ainda por vários dias, forçando desvios no trânsito ali na rua Olinda, bem ao lado do Anfiteatro do Zerão. Policiais investigam uma tentativa de sequestro em Ibiporã. Uma jovem foi atacada pelo ex-companheiro e câmeras de segurança gravaram toda essa movimentação. Ontem à noite, o Boa Noite Paraná já trouxe algumas informações e agora a Mônica está chegando ao vivo com as atualizações. Alguma pista do agressor, alguma providência tomada pela Justiça, Mônica? Olha, Alberto, o delegado responsável pelo caso, o delegado de Ibiporã, informou que solicitou uma medida protetiva para essa jovem e também para a mãe dela, mas que, por enquanto, esse homem que aparece nas imagens não foi localizado. Essas investigações, elas vão continuar. Para a gente relembrar um pouco esse caso grave que aconteceu em Ibiporã, câmeras de segurança flagraram toda essa ação e foi em frente do prédio onde essa jovem mora, em Ibiporã, no início da noite da última terça-feira. Esse homem simulou uma entrega de encomenda para atrair a jovem até a portaria. Ela é agarrada e arrastada até esse carro branco que aparece nas imagens. O homem abre a porta do passageiro e ela tenta escapar.
se segura a uma árvore, mas ele a puxa de volta e a empurra para dentro do veículo. A gente conversou com essa vítima que falou um pouco mais do que ela passou essa semana. Eu estava em casa trabalhando e aí uma vizinha bateu na minha porta e falou que tinha uma encomenda lá embaixo que meu telefone estava com problema. Eu achei estranho, porque minha mãe não avisou que tinha comprado nada, mas como eu tinha voltado de viagem, eu desci para pegar. Aí chegando no portão, tinha uma caixa só em frente ao portão. Eu pensei que tinha demorado muito, o porteiro tinha ido embora, aí eu abri o portão. Logo nessa hora ele já estava escondido atrás do muro e veio já para cima de mim. Nisso eu voltei, tentei fechar o portão, mas ele já segurou o portão e aí ele já foi me arrastando em direção ao carro dele. Eu já fui gritando, já fui fazendo pedido de socorro, mas ele conseguiu me pôr no carro e aí ali ele tinha uma faca. E foi nessa única hora que ele falou alguma coisa que foi: você acabou com a minha vida. Aí foi nessa hora que eu achei que ele ia me dar uma facada, me pôr dentro do carro, ia acontecer sei lá o quê. Essa jovem, que não quis se identificar, disse ainda que apesar dos gritos, dos pedidos de socorro ali no meio da rua, ninguém parou para ajudá-la, exceto a mãe dela, que estava chegando ali ao local, viu que era filha dela e aí tentou ajudar essa menina. Vamos ouvir agora a mãe dessa jovem, que falou também desse desespero que elas passaram. Eu só estava ouvindo um grito, falei: alguém está pedindo socorro. E nisso eu saí e falei: moça, vocês estão vendo, está alguém batendo na mulher. E era minha filha. Aí eu fui em cima dele: você estava com faca, você estava com... Eu não vi, eu só sei que eu fui tentar tirar ela. Ainda lutei com ele, tentei, ele veio em cima de mim, nós estamos lutando até o portanto. Ele tentou catar ela dela de novo, então, e ninguém faz nada. Eu só tive a intenção de ir lá salvar a pessoa, e era minha filha. Quando você viu ela? Não, eu entrei em choque, eu fui em luta de corporal com ele. Eu não tive o que fazer, eu só fui em cima dele para largar ela. Aí ele tentou, ele voltou de novo, a gente lutou, ele foi pro carro. Aí a hora que foi pegar a faca, nisso que ele fez um movimento, eu peguei e voltei, aí a vizinha saiu com um pau. Acho que daí ele viu que todo mundo ia, aí ele viu que... Ele não esperava que eu estava ali. Ele fugiu? Fugiu. Agora, a identificação desse agressor, que é o Faustino Daniel da Silva Neto, de 29 anos, ex-namorado dessa jovem. Eles fizeram juntos a faculdade de Direito em Jacarezinho, concluíram o curso e só há um ano começaram um namoro que terminou há um mês. Essa jovem afirma que nem no término do relacionamento, nem durante todo o curso, o rapaz manifestou qualquer tipo de comportamento violento. Por isso, ela nunca imaginou que seria vítima de uma agressão. Ela disse ainda que na semana passada ele teria a perseguido durante uma viagem para a praia. A gente ouve agora um outro trecho dessa jovem. Há uma semana atrás, eu fui fazer uma viagem com uma amiga para a praia, ele não sabia dessa viagem, ele não sabia para onde eu ia. Essa amiga acabou postando uma foto, ele devia ter visto por algum perfil fake. E aí no dia seguinte, a gente estava sentado na praia e ele simplesmente apareceu do nosso lado. Ele falou que só tinha ido lá pra gente terminar numa boa, continuar como amigo e pra me entregar um presente que estava no carro. Aí a minha amiga falou que não ia deixar eu ir até o carro com ele, se ele quisesse era pra trazer o presente até ali. Ele falou assim que ele não ia andar tudo isso, então que ele me mandava pelo correio depois. Eu só consigo sentir medo, assim. Medo por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Meu irmão não foi pra escola, minha mãe não foi trabalhar. Eu tive que desmarcar todos os meus compromissos, eu ia trabalhar na eleição, não vou mais porque eu tenho medo. É só medo, só medo. Bom, esse rapaz, de acordo com a polícia, ele não mora aqui no nosso estado, ele mora em São Paulo e por isso foi expedida uma carta precatória, que é um documento no qual o delegado solicita que a polícia de São Paulo possa interrogar esse jovem sobre os fatos. A gente reforça então que a Polícia Civil de Ibiporã informou que está investigando esse caso e agora pediu uma medida protetiva para que esse rapaz não se aproxime mais da jovem e nem da mãe dela. Alberto, claro que a gente vai seguir acompanhando agora os desdobramentos dessa situação, porque as imagens mostram toda a ação e essa situação complicada. Agora, na verdade, a gente vai ouvir, então, o delegado de Ibiporã, o Vitor Dutra. Veja, pode ocorrer tanto uma situação de tentativa de sequestro, né, no qual ele teria a finalidade de levar ela para São Paulo, que ele seria de São Paulo, eu acho, ou também uma situação de lesão corporal e ameaça por causa da situação da faca. Então,
A própria mãe da vítima acabou entrando também, tentando defendê-la, né, e entrou em luta, em vez de fato, com o agressor. Essa medida protetiva, ela dá uma maior segurança, né, que a qualquer momento, se ele se aproximar dela, ela pode acionar a Polícia Militar para realizar essa prisão. Você viu ali que a moça que foi alvo da agressão, ela não expôs o rosto, foi um pedido dela mesmo, claro, respeitado aqui pela nossa RPC. Por sua vez, a mãe dela preferiu aparecer sem o rosto borrado, sem qualquer proteção. Foi a opção da própria mãe, que nós também respeitamos aqui ao longo dessa reportagem. Agora, 12:08, dentro de apenas 1 minuto você vai ver a reportagem sobre um condomínio que foi invadido de madrugada às margens do rio Paranapanema. Um homem foi surpreendido por criminosos fortemente armados e morto com dezenas de tiros. Foram dezenas, mais de 100 na verdade, muita munição nessa ocorrência na madrugada desta sexta-feira em Sertaneja. Também no próximo bloco, os preparativos para a votação deste domingo. É o segundo turno da eleição para presidente. E as notícias do Tubarão, que na noite desta sexta-feira faz o último jogo dessa Série B no Estádio do Café. Ao vivo, um passeio agora pela passarela que vai te levar até a árvore de Natal nas águas do Igapó 2. Boa parte da estrutura já está pronta, a árvore tem 32 metros de altura, já a passarela, cerca de 200 metros de extensão, com pórticos e vários objetos de decoração. A decoração completa ainda será instalada em outros pontos de Londrina e a previsão é de que as luminárias, que a decoração de Natal seja ligada para valer a partir do próximo dia 10 de novembro. Daí você que passa pelo Igapó, pela Higienópolis, já pode conferir um pouco do que será a decoração do Natal 2022 aqui em Londrina. Agora 12:09, em apenas 1 minuto, o seu Meio Dia Paraná está de volta. Meio-dia e 10, já estamos de volta com o Meio Dia Paraná, agora com a reportagem das investigações do assassinato de um homem numa casa às margens do rio Paranapanema, em Sertaneja, que fica a 90 quilômetros de Londrina. Um condomínio foi invadido pelos criminosos na madrugada de hoje e a vítima foi morta com mais de 100 tiros. A casa onde a vítima estava com a família teve as janelas quebradas e marcas de barro foram deixadas pelos atiradores. A mansão fica em um condomínio de Paranagi, distrito de Sertaneja, no norte do estado. A entrada dos atiradores no condomínio de luxo foi pelo rio Paranapanema, que banha a região e dá acesso ao condomínio. Segundo a polícia, pelo menos 15 homens invadiram o local de barco e foram até a casa de um dos moradores. Ele foi executado com quase 100 tiros. Chegaram encapuçados, né, e dizendo polícia, gritando polícia, né, mas para a pessoa já não reagir e foi feita já foram atirando, mandaram deitar no chão e já foram atirando. São armas longas, né, fuzil, né, 5.56, também munição de cartucho de .40, né, e 9mm, que pode ter sido usado em metralhadoras. Policiais e a equipe do Instituto de Criminalística estiveram no condomínio colhendo provas. Mas, segundo a perícia, várias câmeras de segurança foram desligadas dias antes do crime. A polícia afirma que o homem que foi morto era de Ponta Porã, cidade de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. A Polícia Militar chegou ao local e começou a levantar as informações, onde descobriu que a pessoa de Kleber Riveiros Segovia, conhecido como Dogão, era totalmente envolvido com o narcotráfico aí na cidade de Ponta Porã e que por várias vezes alugou residência nesse condomínio de luxo. A Polícia Militar continua nas buscas a fim de levantar quem são os elementos e, consequentemente, aí, tentar dar uma resposta para a nossa comunidade. O assunto está repercutindo em várias partes do país, lá em Mato Grosso do Sul também, até porque a região de origem dessa pessoa morta é Mato Grosso do Sul. E você, claro, vai seguir acompanhando as atualizações. O próprio G1 também está com a cobertura desse caso aí, dessa morte na nossa região após a invasão de um condomínio. Domingo de eleições se aproximando, é o retorno às urnas para o segundo turno. No caso do Paraná, votação apenas para presidente. O governador foi escolhido ainda no primeiro turno e agora apenas o voto para presidente nesse domingo.
Vanessa Navarro, lá no começo do mês tivemos longas filas, muita lentidão. E agora, para esse 30 de outubro, alguma organização diferente por parte da Justiça Eleitoral? Alberto, não consegui te ouvir agora no finzinho, mas eu ouvi o começo aí você comentando, né, que realmente aqui a gente já tem a eleição para governador resolvida, só vamos votar para presidente. Justamente por isso, a gente tem sim uma grande expectativa, a Justiça Eleitoral nos passa isso, de termos uma votação mais ágil, mais rápida do que no primeiro turno. Agora, a gente teve também muitas reclamações por conta da questão da biometria e também de urnas, né, equipamentos que deram problema. Com relação à biometria, não muda nada agora, porque existe um protocolo a ser seguido, aquela questão das tentativas. Então, realmente, o que pode mudar é que as pessoas agora já estão mais preparadas, né? O pessoal que votou no primeiro turno já chega mais tranquilo nesse segundo, os mesários também, mas tem que ser seguido todo aquele protocolo. Com relação a equipamentos, a gente teve no dia das eleições, né, no primeiro turno, várias urnas que realmente tiveram que ser substituídas. Depois elas passaram por manutenção. Para esse segundo turno, é feito um novo teste em todos os equipamentos e agora existe também uma expectativa de que eles funcionem melhor, até porque houve uma conversa, uma reunião do pessoal da Justiça Eleitoral com o pessoal que está fazendo o transporte das urnas. Isso porque é uma empresa, né, que venceu a licitação, que está fazendo esse trabalho pela primeira vez, então houve ali alguns problemas, foi explicado para eles sobre a fragilidade dos equipamentos e agora a expectativa de que esse transporte seja, né, melhorado e também a qualidade, né, das urnas evite falhas na hora da votação. O juiz Maurício Boer, juiz eleitoral, um dos juízes eleitorais aqui de Londrina, falou um pouquinho sobre isso com a gente. Veja aí. Na minha zona eleitoral, foram 11 urnas que nós tivemos que substituir. Dessas 11, 3 ficou bem claro, a empresa que faz a manutenção constatou que realmente foi um manuseio inadequado dela, uma movimentação inadequada, um transporte inadequado da urna que acabou fazendo com que alguns componentes dela se soltassem e que ela acabasse travando. Nas demais, isso não ficou claro, mas também não foi descartado. Como na eleição de 2020 nós não tivemos nenhuma substituição, nenhum problema desse, então nós reputamos que isso foi em decorrência do transporte. No total, aqui em Londrina e Itamarana, acho que foram quase 30 urnas que foram substituídas. Mas mesmo aquelas que não foram substituídas, travavam, precisavam ser desligadas, ligadas novamente. Isso mais de uma vez ao longo de toda a votação. Então, isso também ocasionou essas filas, essa demora. Bom, então, a expectativa, né, de que esses problemas diminuam agora e também de menos confusão, menos tumulto, porque as pessoas também já sabem quais são seus locais de votação. No primeiro turno, mesmo com uma ampla divulgação, ainda teve gente que acabou indo ao lugar errado. Então, qual a orientação agora? Você vai votar no mesmo lugar que estava programado. Se não votou no primeiro turno, só conferir no e-título. A nossa página no G1 Paraná também tem lá o passo a passo. Você consegue descobrir onde vai votar. Aqui em Londrina, são 393 mil eleitores. Eles vão ter que levar, né, um documento de identificação. O pessoal que tem o e-título e já fez a biometria pode usá-lo também na hora, né, para levar como identificação. As proibições também permanecem as mesmas do primeiro turno. Quem levar celular vai ter que deixar do lado da urna, não pode entrar com ela. Também está proibido carro de som, né? Qualquer campanha sonora ali, distribuição de santinhos, nada disso vai poder acontecer no segundo turno, assim como ocorreu no primeiro. Outra orientação importante, o pessoal até pediu para reforçar, é com relação aos mesários, porque teve mesário ligando para a Justiça perguntando se ia trabalhar também no segundo turno. Gente, a convocação é automática. Quem trabalhou no primeiro está convocado também para trabalhar nesse segundo turno, nos mesmos locais, seguindo as mesmas orientações. Outra informação importante para a gente lembrar é que quem não votou no primeiro turno vai ter lá o seu prazo para justificar, né? São 60 dias a partir do primeiro turno das eleições, mas pode votar agora, conforme também reforçou, explicou para a gente o juiz Maurício Boer.
Se ele só não votou no primeiro turno, se ele está com o título dele em ordem, votou em eleições anteriores, não há problema. Ele tem que justificar em 60 dias, contado do primeiro turno, e vota no segundo normalmente. Então, ele pode votar agora no segundo turno e depois, em seguida, ainda fazer a justificativa dele pela ausência ao primeiro turno. Só depois de 3 eleições ou turnos seguidos em que ele não comparece e não justifica, é que o título dele é cancelado. E várias cidades do Paraná terão ônibus de graça nesse domingo de eleições. Aqui na nossa região é o caso de Apucarana e Londrina. Pelo estado, como você vai ver no telão, é um mapa, na verdade, a gente vai tentar colocar daqui a pouco esse mapa para você. Ponta Grossa, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu também não irão cobrar tarifa, tá aqui. Londrina, Maringá, Cascavel, Foz, Ponta Grossa, domingo o dia todo sem cobrança de tarifa. Curitiba também terá essa isenção. O pedido para que os ônibus rodem sem cobrar a tarifa partiu da Justiça Eleitoral, justamente para facilitar o deslocamento dos eleitores. Além de Londrina, temos também Apucarana aqui na nossa região, com a isenção confirmada nesse domingo. No caso de Londrina, Vanessa Navarro, quais as regras para que se use o ônibus de graça nesse domingo de eleições? Alberto, primeiro falar que esse benefício, esse passe livre no domingo das eleições, ele vai valer para o dia inteiro. Então começa às 0h, vai até o finzinho do domingo. Claro que a gente tem reforço em linhas, mais ônibus, no horário da votação, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas vai ter ônibus de graça durante todo o domingo. Qual que é a orientação, então, para quem pegar ônibus nesse dia? Vai passar, quem costuma já passar, entrar pela porta da frente, vai ter que rodar a catraca, normalmente, para que as CMTU, as empresas de ônibus, tenham um controle de quantas pessoas passaram. Só que ela não vai pagar pela passagem, os R$4. Quem já costuma entrar pela porta traseira, porque tem benefício de isenção, deve repetir isso nesse domingo, justamente também por conta desse controle, porque então eles vão poder saber quem que costumava pagar e não está pagando nesse dia por conta da exceção realmente feita para o dia das eleições. Como o Alberto comentou, isso atende a um pedido que foi feito ao prefeito pelo presidente do TRE e beneficia todo mundo vai poder entrar de graça nos ônibus nesse dia. Mas claro que o foco são aquelas famílias de menor renda, com dificuldade financeira, até porque aqui a gente tem uma tarifa de R$4, então um casal que fosse votar, por exemplo, pagaria R$16 para ir e voltar. Neste domingo, então, reforçando, não precisa comprovar renda, vai ser um benefício disponível para todo mundo. E como o Alberto comentou também, uma forma de incentivar as pessoas a irem votar, evitar que alguém se abstenha por conta dessa dificuldade financeira e também para evitar eventuais compras de voto por meio de transporte, Alberto? Então, é um serviço prestado por parte da Justiça Eleitoral em parceria com as prefeituras. Isenção, portanto, nesse domingo aí, para quem vai votar e também para outras pessoas se deslocarem aí para prestarem serviços nesse 30 de outubro. Obrigado à nossa Vanessa Navarro. Ainda sobre eleições, tenho participação aqui cadastrada já do João Cruz Honorato, contando que todos os brasileiros aptos a votar devem sim, com muita consciência, escolher seu candidato e democraticamente exercer seu direito sagrado ao voto. Só assim vamos ser uma democracia forte. Também recado da Cida Claro. Boa tarde, Alberto e equipe. Vendo o melhor jornal de Londrina, sou fã de vocês. Bom final de semana a todos. A você, Cida, também, então, aos nossos telespectadores, desde já, um ótimo final de semana, de votação, mas também aproveitando a família, curtindo aí esse sábado e domingo que estão chegando, mais um fim de semana, o último do mês de outubro. Mais de 12 mil pessoas se inscreveram no concurso para professor da Rede Municipal de Londrina. As inscrições terminaram na quarta-feira, mas o número real de quantas pessoas poderão fazer as provas vai depender de confirmações do pagamento das taxas de inscrição, R$ 70 por candidato. Muitos candidatos acabam não pagando e o total de inscritos efetivamente será menor. Esse concurso tem 369 vagas para professores de escolas e creches de Londrina. A prova será no dia 27 de novembro. Depois de toda a repercussão de uma imagem chocante de um motociclista atropelando uma idosa na faixa de pedestres, o piloto dessa moto se apresentou à polícia. Esse caso ocorreu lá em Toledo e o Meio Dia Paraná está acompanhando as investigações e também a recuperação da dona Lair, de 78 anos, que foi atingida por essa moto.
Dona Laíra Amorim deixou hoje pela manhã a UTI. Ela foi transferida para um quarto do Hospital de Toledo, onde ela continua internada em observação. Segundo o filho dela, a idosa de 78 anos, teve uma fratura no fêmur, outra na tíbia e ainda uma pequena fratura na cabeça. Na quarta-feira, assim que chegou ao hospital, ela passou por uma cirurgia. Dona Laíra estava em uma rua movimentada de Toledo. Ela tinha acabado de sair de um supermercado e voltava para casa quando foi atropelada por uma moto ao atravessar a faixa de pedestres. O piloto fugiu sem prestar socorro. Momentos antes do acidente, o rapaz foi flagrado por câmeras de segurança empinando a motocicleta. Tiago Dillenburger foi identificado pela polícia. Vídeos dele em redes sociais fazendo manobras perigosas ajudaram os investigadores a encontrá-lo. O jovem de 23 anos não tem habilitação e teria uma outra passagem por um crime de trânsito parecido. Ontem ele se apresentou na delegacia de Toledo acompanhado de uma advogada. Bom, a princípio ele assumiu a autoria, do atropelamento, negou que estivesse empinando ou em alta velocidade no momento e alegou que fugiu porque ficou com medo das pessoas que presenciaram o fato, dele ser agredido, e ele então alegou que fugiu com medo. Mas a gente acredita que ele se apresentou porque ele foi identificado rapidamente pela polícia. A moto que ele estava pilotando estava escondida, mas acabou sendo apreendida pela polícia e vai ser periciada. Segundo o delegado, o veículo apresenta indícios de adulteração. Depois de prestar depoimento, Tiago foi liberado e vai responder em liberdade. O jovem pode ser julgado pelos crimes de lesão corporal grave, omissão de socorro e direção perigosa. A advogada do piloto da moto disse que ele está arrependido e assume o erro de fugir do local, mas justifica que na hora do acidente ficou apavorado e não soube lidar com as consequências de seus atos. A advogada disse ainda que o jovem entende a gravidade do acidente e se compromete a prestar assistência à vítima. Informou ainda que o piloto não tem qualquer relação com um outro acidente de trânsito e está sendo investigado pela polícia envolvendo uma moto também em manobras arriscadas. 12h25. Agora a Série B do Brasileirão. O Tubarão faz hoje a última partida em casa neste ano no campeonato e precisa vencer para continuar com chances de chegar à primeira divisão. Mas claro que esse discurso, impossível. O que eu gostaria que o torcedor soubesse é que nós estamos na briga. O campeonato não acabou para o Londrina. O Tubarão ainda tem uma pequena chance de acesso à Série A. Para isso, tem que vencer os 2 jogos que restam. Primeiro contra o Ituano, hoje no Estádio do Café, e depois diante do Sampaio Corrêa na última rodada fora de casa. Além disso, tem que torcer para o Bahia perder as 2 últimas partidas. E o Londrina vai para o jogo contra o Ituano com um desfalque à beira do gramado. Adilson Batista passou por uma cirurgia no joelho, está se recuperando e vai ser substituído pelo auxiliar Ciro Leães. Aliás, os dois têm história, viu? Começou nesta foto, lá em 1995, entre fã e ídolo. O reencontro aconteceu em 2003 no Grêmio e desde 2014 virou uma parceria definitiva. A ideia é seguir o mesmo trabalho, porque ele é o mesmo trabalho. Eu não estou aqui representando um trabalho novo, eu estou representando a parte final de um trabalho de grande sucesso em boa parte da caminhada. E vamos para esse jogo do Ituano, principalmente, com uma convicção muito grande de que é muito possível que a gente ainda busque o acesso. É muito possível. O último jogo do ano no Estádio do Café vai ser carregado de esperança, dentro de campo e nas arquibancadas, para o Tubarão continuar sonhando mais alto. Tem mais Meio-Dia Paraná após os comerciais com as discussões sobre a vacinação de bebês no Paraná contra a Covid-19. E o que mais, Giovana Machado? Tem a previsão do tempo para esse domingo de eleições, os detalhes também para o início da semana que vem, que está chegando uma frente fria aqui para a nossa região. Ao vivo você vê imagens de Londrina, Avenida Higienópolis. Dá para ver um pouquinho da decoração de final de ano, de Natal, aproveitando um pouquinho desse final de ano por aqui. Daqui a pouco o Meio-Dia Paraná está de volta.
Várias cidades do Paraná terão ônibus de graça nesse domingo, domingo de segundo turno. Você viu há pouco no meio-dia Paraná, aqui na nossa região é o caso de Apucarana e Londrina, mas várias outras cidades também terão essa isenção no transporte coletivo. Mas atenção, a regra só vale para os ônibus urbanos, aqui em Londrina, a Grande Londrina e também a Londrisul. As linhas metropolitanas de ônibus, por exemplo, da TIL e da Garcia, essas linhas que ligam diferentes cidades, terão cobrança normal de tarifa nesse domingo. Recado importante aí para você se organizar. Linhas urbanas, tarifa liberada. Já linhas metropolitanas, cobrança normal nesse domingo de eleições. Bastante expectativa entre os pais para a vacinação de crianças mais novas contra a Covid-19. Um grande lote de doses chegou ao Brasil. Vanessa Navarro, expectativa agora em relação à programação, a quando efetivamente essas doses serão aplicadas na criançada. Pois é, Alberto, e aqui em Londrina a gente ainda não tem essa definição, né? A gente tentou atualizar isso agora cedo com a Secretaria de Saúde, mas ainda não temos informações se já existe, se está tudo preparado, se já existe um cronograma também dessa vacinação. O que a gente sabe é que 1 milhão de doses da Pfizer destinadas a esse novo público, né, de crianças a partir dos 6 meses até 3 anos de idade com comorbidades, essas vacinas chegaram ao Brasil e, segundo o Ministério da Saúde, serão distribuídas uniformemente entre os estados. Então, Paraná também aguardando, não sabe ainda exatamente quantas vacinas vão chegar, mas uma nota técnica deve ser divulgada nos próximos dias também com algumas dessas definições. O jornalismo da RPC conversou com o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, que falou que também aguarda para os próximos dias alguns detalhes para a definição desse cronograma. Então, ele ainda não sabe quantas doses vão chegar, mas já adiantou que elas não devem cobrir toda a população dessa faixa etária. E por isso explicou para a gente, então, como deve funcionar, enfim, como é que o Estado, a saúde, está se preparando. É importante frisar que esse quantitativo não é um quantitativo que vai cobrir toda a vacinação e a população necessária nessa faixa etária. Mesmo assim, nós estamos nos preparando, aguardando a nota técnica do Ministério para poder receber essas doses e passar aos municípios para a possível vacinação contra a Covid-19 destas crianças nessa faixa etária. Lembrando que para as demais crianças e demais grupos, o procedimento em Londrina segue aquele de sempre. Tem o cadastro no site da Prefeitura e depois o agendamento da data para recebimento da dose. Ou seja, aquele procedimento ao longo de boa parte da pandemia e que segue valendo para a vacinação contra a Covid-19. Lá no G1 já tem uma reportagem também com a chegada desse novo lote de vacinas ao Brasil e as programações aí, as discussões do Ministério da Saúde em relação às próximas etapas da campanha de imunização. Foi adiada a interdição de uma das pontes que dão acesso do norte do Paraná ao estado de São Paulo. Mônica, que ponte é essa e qual a nova programação desse bloqueio aí que vai se estender por um longo período? Pois é, Alberto, moradores e quem passa ali por aquele trecho, né, dessa ponte, eles estão nessa expectativa para o começo dessas obras. Isso porque a interdição estava programada para o próximo domingo, mas ela foi adiada pelo DR para 7 de novembro. Então, esse bloqueio total só vai começar no mês que vem, no dia 7 de novembro. De acordo com o DR, isso foi adiado e também o bloqueio total só vai acontecer para garantir a qualidade técnica dessa obra, justamente para evitar que os motoristas, quem costuma passar ali por aquele trecho, eles não danifiquem de alguma forma o andamento dessa obra. Essa ponte, na verdade, do Rio Paranapema, que liga Porecatu a Taciba, é um acesso ao estado de São Paulo pela cidade de Presidente Prudente, pela PR-170. Então, a gente reforça que esse bloqueio será total e, de acordo com o DR, vai durar 4 meses para fazer a recuperação dessa ponte. Enquanto o bloqueio durar, a travessia de um estado para o outro vai ser
uma opção de trecho para esses motoristas pegarem ao longo dessa situação. Então, o trecho agora ao longo desse bloqueio será pela cidade de Sertaneja, depois a cidade de Assis, já no estado de São Paulo, depois Santo Inácio e, por fim, Presidente Prudente. Então, por enquanto, Alberto, enquanto essa ponte ficar bloqueada pelos próximos 4 meses, uma interdição total, quem pega esse trecho vai ter que ter outras alternativas. Reforçando que esse bloqueio ele vai começar somente no dia 7 de novembro, não no próximo domingo, como foi anunciado inicialmente. É com você. Valeu, Mônica. Obrigado aí. Ponte do Rio Paranapanema, ali depois de Porecatu, na PR-170, já chegando no estado de São Paulo. Sexta-feira é o dia que a gente faz aquela previsão do tempo mais detalhada, com mais informações, para que você possa organizar o fim de semana, não é, Giovana? Até porque, nos últimos tempos aí, tivemos muita chuvarada, muita instabilidade, e esse fim de semana, pelo jeito, mais um pouco aí de tempo fechado pelo caminho. É isso mesmo, Alberto. Essa é a previsão, viu? Instabilidade, períodos de chuva intercalado com períodos de sol, tempo nublado. Essa tendência vale aí para os próximos dias, tanto no final de semana como também para o início de semana. No sábado, os meteorologistas destacam que tem possibilidade de temporais com ventania, descargas elétricas, algo que é comum para a primavera e vale para toda a região norte do estado. Veja comigo como ficam as temperaturas nas cidades de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Apucarana. Amanhã, sábado, as mínimas previstas por lá ficam em torno dos 18 graus, 17 em Apucarana. Já as máximas ficam entre 25 e 26 graus, um pouquinho mais baixo do que estava previsto para hoje, tudo com previsão de chuva, viu? Em Arapongas, a previsão fica em torno dos 17, 18 graus na mínima. Na segunda-feira isso baixa um pouquinho e as máximas ficam aí perto dos 30 graus, 28 graus no domingo. Domingo que você sabe tem eleição e para te deixar bem preparado, nós pedimos para o pessoal do Clima Tempo os detalhes da previsão desse dia do segundo turno. A região de Londrina segue muito instável ao longo de todo o domingo de eleições. A nova frente fria, que já começa a avançar pela região sul, aumenta muito a nebulosidade e as condições de chuva. Em alguns momentos, o sol até consegue aparecer, mas o predomínio é de céu mais nublado e o pior da chuva ainda se concentra à tarde. Tem previsão de rajadas de vento até queda de granizo de forma bem pontual. O ar ainda segue abafado. Lembrando que a chuva mais intensa se concentra à tarde, se estende até a noite e pela manhã ainda tem bons períodos de melhoria. Domingo de eleição, então, você viu tempo mais abafado e com possibilidade de chuva por aqui. E ela também disse que a frente fria chega aqui no Paraná no domingo, acompanhada do tempo chuvoso. Isso vai derrubar as temperaturas na semana que vem, como a gente adiantou aqui para você no Meio-Dia Paraná ontem. Aqui eu trago o exemplo de Londrina. Olha só a diferença. Para amanhã, sábado, a mínima de 19 graus, máxima de 26. No domingo, parecido, mínima de 19, máxima de 28. Já na segunda-feira, a frente fria vai chegando aqui na nossa região. A mínima aqui é invertida, 15 graus, mas ela vai descendo ao longo do dia. E a máxima prevista é de 26. Na terça-feira, a previsão é que o dia comece aqui em Londrina com 9 graus, segundo o Clima Tempo, e aí a máxima não deve passar dos 18 graus. Essas mínimas seguem baixas na semana que vem, mas o tempo vai começar a abrir, Alberto, a partir da noite de terça-feira. O novembro começando bem diferente aqui na nossa região, né? E com tanta alteração assim de tempo, sol, chuva. Importante o pessoal tomar cuidado com a saúde, né? Pois é, em 9 graus em pleno mês de novembro. Gi, tem mensagem cadastrada aí? Vamos ver, Alberto. Daniele Viana, vai contigo aí. Vai lá. Daniele Viana disse pra gente, hoje é o dia do servidor, eu tenho orgulho de fazer parte desse time. De folga hoje posso assistir o Meio-Dia Paraná. Que bom, Daniele. Valeu, que bacana. E quando não dá para assistir, acompanha depois no Globoplay. E o José? Muito do Ademir dos Santos, ali no Igapó. A você, um ótimo fim de semana. Até mais. Meio-Dia
dia Paraná. Oferecimento, ofertas sensacionais nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo Arel.